Hoje eu vou ter o privilégio e a honra de entrevistar um grande autor. Autor esse que eu fiz a minha primeira novela, Araguaia. É um homem múltiplo, autor de várias novelas, minisséries, seriados. Trabalhou como ator, roteirista, jornalista, enfim, um homem múltiplo. Com vocês, querido Walter Negrão. Olha, eu beijei o lado direito do rosto dele, mas esse batom não é meu, por favor. Vamos lá. Vou bater uma aguinha aí para você. Walter Luiz Negrão, para muitos, Negrão, mas para uma amiga em especial, Valquíria. Me conta, Negrão, esse seu apelido, essa sua amizade com a Elisa aí, que foi uma coisa que eu li e achei meio curiosa. A Elisa que me botou... Me chamava de Valquíria, a gente morava junto ali na Joatinga, no condomínio. E ela, toda vez que ia para a praia, me convocava. Valquíria, vem comigo para vigiar. Vigiar o quê? Ela usava um bustiezinho, uma coisa assim, de maiô, e eu tinha que ficar atento, porque ela tinha feito plástica, porque ela tinha um seio enorme, né, no começo, e ficou torto. E aí tinha um bico que pulava para fora do coisa. E eu baixei para ela levantar. E a frase dela era maravilhosa. Toda vez que ela fazia isso, ela dizia: é duro, você vesga em cima e embaixo. Era meio vesguinha mesmo. Negrão, me diz uma coisa. Você trabalhou durante muito tempo como jornalista, né? Eu queria saber como é que se deu essa transição do jornalismo para o autor e quando que o jornalista ficou de lado e você passou a dedicar exclusivamente à dramaturgia. Olha, na verdade, eu fui primeiro autor e depois jornalista, porque eu comecei na TV Tupi como autor e naquela época a gente ficava muito desempregado, né? Acabava um trabalho, ficava desempregado, entrava um novo diretor, botava a gente na rua, não existiam as novelas, a gente fazia outras coisas. E num desses desempregos, eu estava trabalhando num jornal dos freis dominicanos, chamado Brasil Urgente, que não tem nada a ver com esses programas da Atena, dessas coisas. Era um jornal de esquerda, da esquerda católica, e trabalhava comigo Roberto Freire, o autor também, psiquiatra, que faleceu há pouco tempo. E o diretor de redação era diretor de redação também do jornal Última Hora. Então, quando ele ficou, o Brasil Urgente foi encampado, teve que parar, e aí o Múcio Borges da Fonseca, que era o diretor de redação, foi para a Última Hora com Samuel Weiner e me levou para fazer uma coisa chamada UH Revista, que era o segundo caderno da Última Hora, a de São Paulo. Tinha grandes colunistas, como Inácio de Loyola Brandão, era ali, tinha Ricardo Amaral, era colunista, Alique Costaques, era muita gente. E aí eu fiquei um tempo desempregado na televisão, trabalhando em jornal, quando a Record nos contratou, a mim e o Roberto Freire, para escrever umas novelas. Aliás, foi a primeira vez que eu fiz novela. Porque a estreia tinha sido na TV Tupi, no Grande Teatro Tupi. Eu escrevi uma peça na segunda-feira, eu escrevi um ato, mostrei para o diretor, que era o Ademar Guerra. O Ademar aprovou, e eu escrevi os outros 2 atos, e na segunda-feira seguinte foi ao vivo. Isso faz tanto tempo, para vocês terem uma ideia, que tinha um rapaz assim do porte do Rafa, estreando na televisão de São Paulo. Ele já tinha feito alguma coisa aqui e tinha feito coisas no teatro e a Escola de Arte Dramática de São Paulo. E ele deu certo na televisão depois, teve uma carreira boa. Eu dou muita sorte
mocinhos. O nome dele era Francisco Coco. Então, vocês imaginem que faz tempo. Foi exatamente no dia 6 de dezembro de 1959. Até agora a gente teve uma festa lá de surpresa, para mim que não foi tão surpresa assim, de 50 anos de carreira, em 2009. Eu tinha exatos 18 anos quando fiz essa peça no Grande Teatro Tupi. E depois não parei mais. Mas aí teve um negócio da Record. Eu estava muito atrelado ao Roberto Freire. O Roberto tinha sido nomeado, na época do Jango, presidente do Serviço Nacional de Teatro em Brasília. Aí eu tive que assumir o que ele viria a fazer, mas não fizemos, porque eu fiz uma série com ele chamada Gente Como a Gente, que depois virou Ontem, Hoje e Amanhã, que era a grande família daquela época. É exatamente o mesmo esquema da grande família, que é um esquema que nunca dá errado, sempre deu certo. E o Boni estava na TV Rio e comprou umas novelas de rádio do Dr. Oduvaldo Viana Filho, pai do Vianinha e avô do Vinícius, meu grande amigo. Então, eu tive a honra de trabalhar com o Dr. Oduvaldo, com o Vianinha e com o Vinícius, que trabalhou comigo em novela, escreveu comigo. Quer dizer, a idade vai crescendo, né, conforme está aumentando. E o Boni comprou essas novelas do Dr. Oduvaldo e do Amaral Gurgel, sem ler, porque eles não tinham sinopse, eles não tinham nada. E a primeira delas foi mais ou menos perto da renúncia do Jânio Quadros. E a novela se chamava Renúncia. Então foi assim, picharam muros para propaganda, um marketing maravilhoso. E o astro, claro, Francisco Coco. Só que quando eu peguei os capítulos, aquele monte de papel jornal amarelado, poído para ler, eu comecei, não dava tempo de pensar muito, eu liguei para o doutor Oduvaldo e perguntei, o senhor tem uma sinopse? Ele disse, não, meu filho, eu escrevi isso na década de 40, você não vem me aborrecer com isso, faça o que você quiser aí. Eu falei, sim, senhor, doutor Oduvaldo. Aí peguei e comecei já a adaptar, entregar para a produção, mas quando eu cheguei no capítulo 10, que correspondia quase ao 20º lá da novela de rádio, que era mais curto, levei um susto, porque o mocinho da novela, o herói, o Coco, sofria um acidente, caía de um penhasco e ficava completamente deformado. E continuava assim a novela inteira, porque era rádio, não se via a cara do mocinho. Aí foi um sufoco. Eu fui buscar um garçom do navio que dá para virar o galã da novela, e o Coco ficou lá com a cara deformada. Até ele estava fazendo Boing Boing em São Paulo, no Teatro Bela Vista, na mesma época. E o maquiador usou um material que tinha trazido dos Estados Unidos, de plástico e tal, para fazer a deformação. Ele virava um Frankenstein mesmo. Só que o material estava velho, vencido, e não saía. Acabou a gravação e quem tira isso da cara do Coco? E tentaram de todo jeito, o espetáculo, chegando a hora do espetáculo, conseguiram tirar no final com acetona, e o Coco ficou em carne viva, coitado, mas ainda tiveram que maquiar por cima. E, só para terminar o capítulo Coco, ele fez Renúncia, depois eu fiz Banzo, que era da Amaral Gurgel, depois Marcados para o Amor, que era do... O diretor dessas novelas era sensacional, era o Ademar Guerra, e o Newton Travesso. E o Coco não podia sair das novelas, porque era por obra certa. Porque, não sei se vocês sabem, o Coco teve um drama muito grande na vida, que o pai dele faleceu, de repente, quando trabalhava na feira ainda. E quando foram dar a notícia para a mãe do Coco, ela teve um AVC e ficou em coma. Não chegou a... Falaram para ela, o gato subiu no telhado. Entende? Ele teve... Não chegaram a dar a notícia da morte. E a mulher já teve
um AVC, e dali ela ficou em coma durante 17 anos, a mãe do Coco. Vocês imaginem que isso dava uma despesa imensa para ele, então ele não podia parar de trabalhar. Então o que a gente combinou? Numa novela o Coco era o mocinho, na outra era o vilão, aí ele punha um bigode, uma cicatriz na cara, aí na outra ele era o pai da mocinha, punha o cabelo branco, e ele fez as 4 novelas em seguida, sem sair do ar para não perder o salário. Mas eram novelas curtas, no máximo 60 capítulos, nem isso, 50 capítulos. Tanto que a gente fez as 4 novelas em 1 ano e pouco, na TV Record. Então, você falou que essa novela tinha poucos capítulos. Eu vou aproveitar e vou querer saber a sua opinião sobre o seguinte. O Lauro César Muniz falou aqui em entrevista exatamente sobre o tamanho das novelas hoje em dia. As novelas, antigamente, elas eram muito mais curtas. E aí ele defende um projeto de novela que é um pouco menor, exatamente para a novela não ter barriga, enfim, para a novela ter mais rédea. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, nós já fazemos, a novela das 6 já é mais curta. Tem 150, 152 capítulos, por causa do horário de verão. Que tem que estrear antes do horário de verão, então tem que ter 3 novelas nesse período. Então não dá para uma novela avançar até novembro, até dezembro, estrear outra nessa época de Natal. Nós já passamos por isso, o Alessandro está aí, o Ale, que sabe quanto a gente sofreu no Desejo Proibido, que estreou exatamente no dia 25 de novembro, uma coisa assim. Foi uma época horrível. Mas eu estranho o Lauro falar isso. O Lauro, eu comecei em teatro, na verdade, com o Lauro, sendo contra a regra numa peça dele. Eu ficava atrás do coisa, balançando uma folha de zinco para fazer tempestade, aquelas coisas, no Teatro João Caetano, lá em São Paulo. Então, somos grandes amigos, viemos juntos e tal. O Lauro, quando veio para a Globo, veio para escrever comigo Shazam, Xerife e Companhia, que era a saída de uma novela minha, do Primeiro Amor. O Lauro acabou não escrevendo nada, porque teve que correr, fazer uma novela das 7. Eu tive que largar o Shazam Xerife para fazer uma novela das 8, porque a Janete tinha feito 7 novelas em seguida e não aguentava mais. Aí eu entrei, fui o primeiro substituto, e fiz o Cavalo de Aço, que é a novela das 8. E o Lauro, eu digo que estranho, porque eu sempre gozei muito do Lauro, que ele gosta de encrenca, ele gosta de escrever coisa complicada, não sei se comprida, mas complicada. Lauro, você faz novela dentro de novela, você faz casarão, que tem uma época, tem outra época, tudo ao mesmo tempo. Depois ele fez aquela outra, que eu não me lembro o nome, eu lembro o nome só da novela que tinha dentro da novela, que era Coquetel de Amor. Então, era uma novela dentro de uma novela. Eu falei, como era o nome? Espelho Mágico, maravilhoso. Eu falei, Lauro, para de complicar, vai que eles gostam. E a gente vai ter que fazer essas coisas depois. Mas o Lauro, ele é muito organizado. Ele é formado engenheiro, né? Então, ele consegue fazer essa coisa. Negrão, você foi uma pessoa muito engajada politicamente, pertenceu ao Partido Comunista, o Partidão, foi delegado da organização de base. Foi. E lá atrás você teve alguns problemas com a censura. Muito. Como é que é isso hoje, assim? Como é que é a censura hoje? Olha, ainda tem, né? Eles agora arrumaram um nome bonito de classificação etária, mas classificação etária só em cima do nosso produto, porque se vocês ligarem qualquer canal de TV a cabo, às 2h da tarde, tem Bruce Willis matando 34 pessoas na boa, e nós não podemos dar um tiro numa novela das 6. Não pode mostrar arma, não pode. Então, é muito parcial isso. E a desculpa que a censura dá, de todas as vezes que eu fui lá para explicar alguma coisa, é surreal, porque eles falam, não, filme é filme, videotape, como eles dizem, é videotape. Eu falei, qual a diferença? A textura é que no filme não fica tão real. No videotape fica muito real. Eu falei, tá, então chega.
E esse mesmo censor, naquela época do Cavalo de Aço, depois foi almoçar conosco, e ele escolheu o restaurante, a Globo estava pagando, era um restaurante francês caríssimo em Brasília. Ele tomou lá umas 2 garrafas de vinho, e esse censor, depois do vinho, ele batia a mão na minha perna e falava: mas aquela Sandra Breia, hein? Esse era o censor. Negrão, a gente vai ter agora aí o Astro, que é um remake. Antônio e Maria, que você escreveu com Geraldo Vietri, também ganhou um remake em 85 na Manchete. Tem algum trabalho seu que você gostaria ou que você, não sei, acha que seria bacana que a gente... Tem. Eu acho que dessa época eu fiz com o Vietri. Na verdade, o Antônio e Maria eu não assinei, porque o Cassiano não deixou, porque eu trabalhava na Editora Abril. Eu tinha que escrever escondido, porque a Editora Abril trabalhava na revista Cláudia, também não queria que eu fizesse televisão. Então, eu fiquei meio de fantasma, entrei no capítulo 30, a novela era uma ideia do próprio Sérgio Cardoso, o ator, e o Vietri já estava no capítulo 30, cansado, e me chamou para escrever. E a novela, o Cassiano não tinha nem aprovado o título da novela que o Sérgio pôs, que era a história de um motorista de uma família rica que vinha de Portugal e tal, porque o título que o Sérgio pôs realmente era Um Chofer Irresistível. Então, não seria lembrada hoje a novela com esse título. Mas aí nós emendamos, e aí sim, eu já oficialmente emendamos com o Nino Italianinho. Eu me lembro que na mesma sala, a gente escrevia um na frente do outro, em 2 Olivetes, no 5º andar da TV Tupi. Eu estava escrevendo o último capítulo do Antônio e Maria, enquanto o Vietri escrevia o primeiro do Nino Italianinho. Era uma loucura. O Antônio e Maria teve 230 capítulos e o Nino teve 330. Então, foram emendados. Vocês imaginem, era mais simples, era mais curto o capítulo, valia qualquer coisa e tal. Mas o Nino Italianinho, é uma novela que eu adoraria ver no remake. Eu cheguei a propor para a Globo, não só o Nino, mas eu propus a eles, quando o Vietri ainda estava vivo, que comprassem o acervo dele, incluindo o Nino, porque ele tem pelo menos 3 novelas na linha da família italiana, que era o Nino, A Fábrica e Vittoria Bonelli, sempre com personagens maravilhosos. Eu falei para o Mário Lúcio, na época, falei, compra tudo. Só o Nino tem 330 capítulos. Se eu tirar aceita mais um cafezinho? Por favor, não quero, não, obrigado, não, senta mais um pouco, toma mais um café. Dava 200 capítulos, olha, maravilhosos, que a gente embaçava mesmo. Tinha capítulo que era só o Útil Gaeta tocando sanfona na vila dos italianos lá, não era nem escrito o capítulo. Aliás, na mesma época tinha o Beto Rockefeller, que era muita coisa feita de improviso, né? Era ad liptum. Porque o Vietri, que é uma figura maravilhosa, coitado, está lá ainda, ele escrevia comigo à noite, ele dirigia a novela, ele produzia a novela, e era tão maluco que ele tinha uma chave do departamento de cópia da Tupi, e como a gente terminava à tarde, e aquilo já era para ser gravado de manhã, ele rodava pessoalmente o mimeógrafo para copiar os capítulos. Ele que rodava, de manhã ele distribuía para os atores, ele não dormia nunca. Não podia comer, comia só um espaguetinho número 7 na manteiga toda noite, mas aprendi demais. Aliás, deixa eu só aproveitar, falando do Vietri, eu tive 3 grandes mestres. 4, porque o primeiro foi o cara que me ensinou a escrever, Silas Roberg, grande autor da Tupi, morreu muito prematuramente, e eu vivia puxando o saco, levando cafezinho para arrumar uma fala numa novela, num teleteatro, não tinha novela, porque a gente era escalado como figurante.
Mas se a gente conseguisse uma fala, então vamos supor, eu ganhava R$50, seria hoje, para entrar. Se eu desse uma fala, está servido o jantar, qualquer coisa assim, pulava para 100. Então a puxação de saco era essa, era para ter uma fala, não era para aumentar o papel, não era nada, que era para dobrar o cachê. E o Silas um dia me chamou e falou, olha, eu tinha mostrado umas coisinhas para ele, que eu escrevi em caderno e tal, e ele falou, ó, senta aí do meu lado e eu vou te ensinar a escrever, porque como ator você é uma merda, vai ser um desastre a vida inteira. Falei, legal. Aí eu ficava sentadinho do lado dele, assistindo ele escrever. E ele me passava sabatinas. Ele me mandava ler, ele era apaixonado pela literatura americana da década de 40, 50, por Steinbeck, Caldwell, Horace McCoy, e pelos russos, não só os russos clássicos, mas também os russos que se conhecia pouco, como Averchenko, Evtuchenko. E eu era obrigado a ler 1 ou 2 livros por semana, dependendo da grossura, e no fim de semana ele me tomava sabatina. Como eu não tinha dinheiro nem para comprar papel para escrever, eu ia para a biblioteca, matava as aulas, que eu estava fazendo colegial, não acabei, e ia para a biblioteca, ficava sentado lá a tarde inteira, lendo o que dava para ler. E vendo como ele fazia, como era um script, como... Isso foi um primeiro passo. Depois, com o Roberto Freire, foi sensacional, porque ele era psiquiatra, maluco, e eu aprendi a fazer psicologia de personagens, gênesis, tiques nervosos, a fazer tudo com um personagem. Entrei fundo na alma de personagem, escrevendo essas novelas da Record e a série Gente Como a Gente. Depois, eu trabalhei com o Vietri, que era um cara completamente diferente, era um passional, tipo Benedito Rui Barbosa. Papel em branco, na máquina, e sai tudo. Não tem organização, não tem nada. Às vezes ele anotava num papelzinho uma ideia, punha no bolso do relógio, assim, e no outro dia desenvolvia aquela ideia, mas não era só na emoção. Ele chorava escrevendo, chorava gravando, chorava assistindo. Era uma loucura, passional mesmo. E depois tive o meu grande mestre de dramaturgia, chamado Chico de Assis, meu parceiro. Quer dizer, eu nunca fiz curso com ele, mas nós fomos parceiros, escrevemos coisas maravilhosas na Tupi e na Bandeirantes, na inauguração da Bandeirantes. O Chico fazia Patrulha Bandeirantes comigo, que era um policial de uma vez unitário, uma vez por semana, e eu, ao mesmo tempo, adaptava, produzia Os Miseráveis, como novela. Tinha um elenco maravilhoso, Raul Cortez, Léo Vilar, era excepcional. Até outro dia eu encontrei o Johnny Saad, num evento aí, negócio de gado, e ele falou, você não é o Negrão que começou lá? Eu falei, fui eu mesmo. Eu inaugurei lá a Bandeirantes, ele é o dono. Inauguramos tão mal que vocês não recuperaram até hoje. Acabou, não fizeram nunca mais nada a novela, depois fizeram alguma coisa. Mas ele morreu de rir, porque realmente... Mas o Chico é um teórico de dramaturgia, é um conhecedor. Ele é conhecedor de tudo e só vale o que ele fala, tanto que eu apelidei ele de Caixa Preta. Chico Caixa Preta só vale... E nós tínhamos um pacto quando sentava para escrever. Eu vi que vocês perguntaram muito para o Ricardinho Linhares como é que funciona o trabalho em equipe e tal. Eu e o Chico, que éramos parceiros, só parceria, um na frente do outro, a gente tinha um pacto, que é que eu passo hoje para quem trabalha comigo. Ninguém defende uma ideia se ela não foi aprovada pelo grupo. Senão vira uma discussão interminável e a gente não sai dali. E quem não gostar de uma ideia proposta na equipe, coloca outra no lugar, melhor. Então, evita muito discussão. E o Chico era um cara, ele escreveu grandes coisas. O Fagundes ficou aí não sei quantos anos com o
Farsa do Cangaceiro dele, fez a Missa Leiga, é uma obra do Chico, naquela época da proibição toda, e sabe tudo de dramaturgia. Ele, se você pede uma aula dele do Spielberg, ele pega o Spielberg, disseca, prova por A mais B, todos os filmes do Spielberg estão na Bíblia. Então, ele coloca todos, tá? Sabe, está lá o menino do tubarão, que foi engolido, está tudo na Bíblia. Então, é um aprendizado que não tem preço, né? Trabalhando junto. E eu escrevi uma novela. Eu escrevi uma novela com o Chico, escrevemos 3 novelas lá na Tupi. Foi Cheque Mate, Ovelha Negra e a melhor novela que eu acho que a gente já fez, Cinderela 77, era o ano de 77, que hoje tem uma cópia aí que é exatamente o Shrek. Na Cinderela 77 valia tudo. A gente misturava. Para vocês, era uma metalinguagem tão grande. Vocês imaginem que o galã, o príncipe da Cinderela, era o Rony Fon, que fazia. Era musical a novela. E a Cinderela era a Vanusa. E a Vanusa já tinha aquelas espinhas, já não era... E as duas filhas da madrasta eram a Kate Hansen, loura, dinamarquesa, maravilhosa, e a Leda Miro, que era de moda e tal, 2 moças lindas. Mas o príncipe burro, ele queria a Vanusa, ele queria a Cinderela. Então, valia tudo. Misturava todas as histórias. Eu me lembro que o Ângelo Antônio, que era compositor e cantor, amigo do Imperial e tal, Gordo, que trabalhava com a gente prendeu ele na casinha de chocolate, a bruxa prendeu ele na casinha de chocolate, e ele saiu na maior facilidade. Ele comeu a casinha de chocolate de dentro para fora e escapou da bruxa. Então, para vocês terem uma ideia de que lembra muito o Shrek. Negrão, você falou aqui dos seus mestres, de alguns parceiros. Você escreveu com a Maria Adelaide Amaral A Casa das Sete Mulheres, que é baseada num livro. Como é que é a criação, no caso de uma adaptação literária? Olha, a casa foi difícil. Foi difícil, não... Deixa eu ver. Difícil porque eram 10 anos da Revolução e entravam muitos personagens, muitos militares, muitos generais, muita coisa. O que tinha de fácil é que o livro da Letícia Wierchowski, nunca aprendi a falar direito o nome dela, era uma espécie de cartas, diário da Manuela, a apaixonada pelo Garibaldi. Então, eu propus para o Adelaide, vamos fazer em cima a narrativa com a Manuela falando. Por sorte, Jaiminho tinha descoberto Camila Morgado, com uma voz maravilhosa, uma atriz sensacional, e a narração ficou muito boa, porque a força da voz da Camila não deu para perceber que era quase rádio aquilo, né? Era uma narração de rádio, para juntar os momentos da novela. E aí foi um trabalho exaustivo de grupar 4 generais num só, grupar muitos personagens, para não, senão não tinha nem verba para tantos atores, se pusesse todo mundo. Mas foi um trabalho legal. O Jaiminho e o Shetman deram um show da direção. Ele está aí, o Shetman. Não vi, mas ele disse que vinha. Ah, ele está lá atrás. Então, eu nunca vi produzir uma coisa tão bonita com um orçamento tão curto para os moldes. Se você olhar a minissérie e olhar quanto foi gasto, fala, não é possível, não é possível. Foi gasto menos do que meio longo americano, classe B, vai. Me diz uma coisa, Negrão, as pessoas têm muita curiosidade em relação a isso, eu também. Como é que é o teu processo da escrita? Como é que é o teu ritual de vou escrever uma novela? Como é que funciona isso? No caso, eu pergunto antes, da criação da sinopse, a sua relação com os seus colaboradores e depois que ela já está no ar. Bom, o início
Antigamente, que eu digo há 5 anos atrás, a primeira coisa que eu fazia era ir para a casa da minha mãe, lá no interior, e ir com ela para a feira, conversar com as comadres. Saber o que elas estavam gostando da novela que estava no ar, o que não sei o quê, fazer as fofocas, lá. Era uma pesquisazinha que eu fazia na feira, no mercado, coisa. E como eu faço novela para esse público, fundamentalmente, das donas de casa, das senhoras que estão em casa, era mais ou menos fácil detectar o que elas estavam gostando e querendo. Aí eu trabalho sempre dentro de alguma coisa que eu conheça. Se eu já não conheci na vida, eu vou entrar no ramo para conhecer. Se eu for escrever sobre um presídio, aliás, eu ia escrever, ainda vou escrever, e fui para uns 15 presídios, penitenciária, cadeia, durante um ano. Quer dizer, fui até para um lugar que estava ativo ainda, que era a Ilha Grande, o presídio da Ilha Grande, uma coisa monstruosa. Então, eu gosto de saber sobre aquilo que estou escrevendo. Isso não é privilégio meu. Eu cito como exemplo a Glória. A Glória, para ela escrever em Índia, ela estudou em Índia e foi à Índia, e tem que ser feito assim, senão fica de orelha, né? Para escrever A Casa das Sete Mulheres, por sorte, eu já tinha feito o roteiro de um filme que era no Rio Grande, passado na outra revolução dos Maragatos. Uma é a federalista e a outra é a... Não lembro agora. Mas aí eu já tinha esse material na mão, tanto que, quando o livro da Letícia caiu na minha mão, caiu o original. E eu falei com o Mário Lúcio, falei, olha, esse livro dá uma grande minissérie. Aí, deixa aí, então, vamos ver, pode ficar muito caro, não sei o que e tal. Aí o livro foi publicado, a Maria Adelaide comprou o livro e levou, fez a mesma proposta. Aí o Mário, honestamente, falou que eu já tinha levado a proposta. Aí a Portuguesa falou, vamos fazer junto. Então, vamos fazer junto. Aí fizemos juntos. Ela levou as glórias, mas tudo bem. Aí o processo, que você perguntou, de como, né? Exatamente. Olha, em primeiro lugar, quer dizer, começo a escrever assim. Depois, quando a ideia está mais ou menos embrionária, aí eu começo a preparar personagens, o que é que funciona, o que é que não funciona, fazer cruzamento de tramas e tal. O que funciona? Funciona quando o público gosta, quando tem empatia, entende? Às vezes essa empatia até esbarra no ator. O ator pode não comprometer a empatia do personagem, mas pode ser o contrário também. Nessa última novela tinha um personagem, o Ale e o Chétimo estão aí, para não deixar mentir, tinha um personagem desse tamanho, que a atriz entrou, criou uma empatia tão grande que o casamento final da novela foi dela, entre aspas, mas foi, que era a Aspásia da Flávia Guedes. Quer dizer, ela entrou e pá. Eu tenho um outro exemplo de ator, que como é que tem muito ator, mais ator do que... Um outro exemplo é de como o personagem fica na mão do ator e a visão de lá para cá, para mim, é muito importante. Eu fiz uma novela, era Despedida de Solteiro. E tinha uma empregada da casa do Marcos Paulo, da Tássia Camargo, e escalaram uma moça que estava fazendo muito sucesso num comercial aí. Aí, como ela estava fazendo sucesso no comercial, quando teve a reunião de elenco, eu fui até ela e falei, querida, é um papel pequeno, uma empregadinha, você já está conhecida pelo comercial, talvez você não queira fazer e tal. E ela disse, não, eu quero, porque eu preciso botar o pé aqui dentro e quero mostrar meu trabalho. Deixa comigo, que você não vai se arrepender. Eu falei, tá legal. Na primeira cena que ela fez, ela tinha composto um tipo nordestino, a Rebelia. É que o personagem chamava Divina. A partir desse nome, que remete ao Nordeste, ela criou um personagem, entrou, roubou a cena, numa ceninha assim,
E, algum tempo depois, 2 anos depois, ela estrelou a minha próxima novela. Vocês devem conhecer, o nome dela é Drica Moraes. Lembra que ela fazia comercial Unibanco? É uma grande atriz que estava querendo só botar o pé. E agora, o caso dos colaboradores. Eu odeio essa palavra. Durante muito tempo eu tive que usá-la porque era a burocracia, era o organograma da Globo e tal. Mas hoje eu consegui quebrar essa barreira. E não existe uma novela D. Já é uma novela D porque precisa ter um titular. Mas nas minhas é sempre assim. Uma novela D escrita por fulano, fulano, fulano e, no último lugar, o meu. Porque se eles estão ali, eles estão criando, a gente cria na mesma proporção, igual. Se eu tiver a vaidade de não permitir que participem tanto, eu tenho que fazer a sinopse sozinho. Eu levo o embrião, a gente desenvolve junto, desenvolve personagens, faz o brainstorm todo, e isso é de 15 em 15 dias, sempre, porque geralmente uns moram no Rio, outros moram em São Paulo, e aí a composição da equipe, né, que é importante, de pessoas afim, que a gente gosta, que a gente é um casamento, e tem assim uma composição que eu acho que tem que ter um homem, tem que ter uma mulher, tem que ter um gay. Os gays têm uma sensibilidade muito grande para a novela. Eu sofro um pouco por isso, porque não me deixam fazer novela das 8, porque eu acho que é um preconceito da Globo com a minha opção sexual. Então, mas eles escrevem muito bem novela. Cavalo de Aço era das 8, né? Mas naquela época eu era meio esquisitinho. Negrão, você escreveu Anjo de Mim, que era uma novela com a temática espírita. Eu queria saber com você a sua relação com o espiritismo e como foi escrever essa novela. Foi legal. A novela não foi lá um sucesso. Eu costumo dizer, eu tenho 37 novelas escritas, incluindo 3 sucessos. Mas o Anjo de Mim, para começar, eu fiquei muito desgostoso com o título, e depois fiquei mais desgostoso adiante, que usaram o título. O título original era Alma Gêmea, lá atrás. E o Boni achou que tinha que ser Anjo de Mim por causa de uma música, acho que é do Ivan Lins, não sei. Anjo de Mim não quer dizer nada. A gente sofre muito com isso de título imposto. Eu tinha uma novela com um título ótimo, a música ótima, que era Abelha Rainha. Virou Livre para Voar. Por quê? Porque era o Tony Ramos e Carla Camurati. Aí o Boni achou que Abelha Rainha era um título que ficaria em cima da Carla, porque ela era dona de uma indústria de vidro, só com mulheres que sopravam vidro, e o Tony era um cara que se chamava Pardal. Então, o Tony era mais estelar do que a Camurati, na época, para carregar o título da novela. Então, como tinha Pardal, ele pôs Livre para Voar. E a Abelha Rainha era o retrato da novela perfeito. Mas você tinha perguntado nada disso, né? A sua relação... que era uma novela com a temática espírita, eu queria saber a sua relação. Sim, o Anjo de Mim, eu fui por aí, porque era para ser Alma Gêmea e virou Anjo de Mim. Já. É uma temática de reencarnação, eu sou espírita. Eu já fui, na verdade, tudo, comunista, espírita, tudo. E estava muito, sempre dá certo, né, novela espírita, me enchiam por causa da viagem, por causa das coisas da Ivani, que eu adorava a Ivani. Mas é difícil fazer uma novela tão boa como A Viagem. Ela foi exemplar, aquela novela. E aí eu fiz esse Anjo de Mim, baseado em todas as meu conhecimento precário, mas a minha mulher é espírita mais de carteirinha do que eu, dá palestras e tal. E
depois queriam que eu continuasse nessa senda um pouco, eu pulei fora, até fiquei meio estremecido assim com a casa, porque eles queriam que eu fizesse. Eu fiquei muito amigo do Chico Xavier. Aliás, eu virei espírita na mão do Chico, porque no tempo da Tupi nós fomos até Uberaba e eu fui na turma, porque a gente não tinha dinheiro para passear em lugar nenhum, e aí eu descobri que ia sair um ônibus para onde, qualquer lugar a gente ia. Para Uberaba, vamos para Uberaba. Aí fomos para Uberaba, eu e minha mulher, para saber o que ia acontecer. Aí fomos, uma delegação chefiada pela Marisa Sanches, atriz, ex-mulher do Lima Duarte, mãe da Débora Duarte. Chegando lá, chegamos atrasados, o salão do Chico repleto, ele lá na frente, fazendo a pregação, a oração, não sei como é que se podia dizer isso. Quando terminou, nós ficamos em pé lá atrás, não dava para ver ninguém. Ele virou e falou: Walter, vem cá. Eu olhei e falei: deve ser outro Walter, deve ser um cambono dele, deve ser alguém aí. E fiquei quieto no meu lugar, né? Walter, você, de barba, vem aqui. Aí eu fui. Quando eu cheguei perto da mesa dele, ele falou: meu filho, eu queria que você ficasse um pouco depois, porque você trabalha com isso, você mexe com isso, eu quero que você assista eu psicografar. Que depois daqui eu vou psicografar. Aí eu esperei, a gente foi para uma sala no fundo, aí não dava para não virar espírita ali. Era uma mesa com 2 copos cheios de lápis apontados, 2 resmas de papel, aqui, de papel sulfite, solto, sem pauta, 2 pessoas virando o papel e trocando o lápis quando quebrava a ponta, e o Chico, com o olho fechado, um lápis numa mão, um lápis na outra, escrevendo 2 livros ao mesmo tempo. Um do irmão X, que é Humberto de Campos, e outro de André Luiz. Aí você sai de lá convertido, né? Então, por isso é que eu queria também... Depois, agora, recentemente, queriam que eu fizesse a história do Chico Xavier, antes do filme, antes de tudo. E o Chico estava vivo. E eu fui visitá-lo para a gente falar sobre isso. Mário Lúcio Vaz foi comigo. E, quando eu saí de lá, eu falei: eu não vou fazer. Estava evidente que o Chico ia morrer muito proximamente. Ele já estava mal. Conversava ainda, mas estava... Falei: vai ser muito oportunismo. Eu não faço. Quase fui demitido da Globo e tal, mas não fiz. Falei: depois que ele morrer, tudo bem, fazer alguma coisa em homenagem, mas aproveitar que o cara está no noticiário o tempo todo, vai, morre, não morre, viu um espírito na janela, teve todos esses lances no noticiário, você fazer a história de vida dele, não, eu me neguei. Negrão, as novelas hoje em dia possuem os grupos de discussão, de pesquisa, né? Eu queria saber com você como é que essas pesquisas influenciam na sua escrita e nos rumos da trama. Olha, essa pesquisa é muito importante. Alguns autores não gostam muito de ir assistir a pesquisa, porque às vezes leva a lambada. As mulheres não sabem que a gente está ali, e abre bico, são donas de casa e tal. E é duro de enfrentar. Quando você não está fazendo sucesso, é terrível. Quando está fazendo sucesso, a gente vai numa boa. A gente fica atrás de um vidro, de um espelho, que nem de delegacia, e 10, 12, 15 mulheres ficam metendo o pau, falando do figurino, da interpretação, do personagem. Tá? E é muito importante, porque, às vezes, acontece muito... A gente pensa em uma ideia, acha que é muito ousada, que é verossímil, que a mulher não vai aceitar, chega lá, elas sugerem. Elas já escrevem novela também. Elas falam: não, é o famoso para mim. Elas falam assim: para mim, ela vai ir... E fazem outra novela. E aí a gente anota.
São colaboradoras, essas são colaboradoras fiéis. Eu queria saber com você também, Negrão, como é que é... Isso é só um capítulozinho de pesquisa, que é muito importante, de um evento. Tem um homem que era chamado El Brujo, que é o Homero Icaça Sanches. Ele era o homem de confiança do Boni na pesquisa. É um panamenho, foi cônsul do Panamá no Brasil. Todo mundo pensava que ele era um numerólogo só, um cara de pesquisa só, de estatística, mas ele era um poeta, tradutor de Manuel Bandeira para a língua espanhola. E eu fiquei amigo do Homero, porque quando eu ia fazer o Primeiro Amor, que é um dos meus 3 sucessos, o Boni me apresentou o Homero para eu conversar com ele. E falou, olha, o Homero tem todos os números, todas as pesquisas, todas as comparações, para abrir a porta para você saber o que vai fazer. A novela que me antecedia era um sucesso do Vicente Cesso, que era Minha Doce Namorada, Regina Duarte e tal. Aí o Homero foi para a sala dele e ele disse, olha, abriu aquele mapa de pesquisa todo, idade, faixa, não sei o quê, barará, barará, e eu zonzo com aquilo. Ele falou, olha, se você fizer, mantiver o público que o Cesso conquistou com Minha Doce Namorada, com esses núcleos ou com essa criação de coisas assim, e a mais, se você conseguir conquistar o homem de 16, 15 a 21 anos que não está assistindo a novela dele, você vai dar mais audiência que ele. Então, você tem que pensar nos ingredientes que façam isso. Então, aí eu fui para casa, isso depois de horas de reunião. Aí ele dissecou o sucesso da Doce Namorada, o que é que agradava, o que é que... e a quem agradava. Aí eu fui para casa, olhei tudo aquilo, foi quando eu criei para as crianças e para uma outra certa idade, das velhas, o Shazam Xerife. Aí, a brecha que existia, dos 15 aos 21 anos, eu criei a turma do Rafa, de moto, que moto era uma novidade naquele momento. Então, o antagonista da bicicleta, naturalmente, a moto, os vilões românticos e tal, era o Marcos Paulo com a turma dele, eram os vilõezinhos de moto, a garotada, os adolescentes de mais de 15 adoraram e ficaram fãs, as mocinhas também, da turma do Rafa, as crianças com Shazam Xerife, e não deu o outro. Então, a pesquisa só vem ajudar, entende? Não, parece que vai modificar a obra, começa que não é a obra, né? Mas parece que vai interferir, mas não, ajuda muito. Eu quero saber a sua opinião em relação à liberação de capítulos, de sinopse para os jornais, revistas. Como é que é? Te incomoda isso? Você acha que não é problema nenhum? Porque lá já antecipa o que vai acontecer dentro da história. Olha, isso é inevitável. Hoje em dia é inevitável. Antigamente eles furtavam, eles subornavam para conseguir o capítulo e tal. Hoje é melhor entregar logo, dizer, porque o público... Isso eu acho que interfere, mas não tanto. Eu me lembro, por exemplo, para citar como exemplo, só, eu fui para a Alemanha e eu tinha vendido... A Globo tinha vendido o Direito de Amar. Já passou umas 5 vezes na Alemanha, de reprise e tal. E a Alemanha resolveu fazer o livro O Direito de Amar quando comprou a novela. Aí a pesquisadora minha, que eu não tinha o menor saco para escrever um livro com a história da novela, ela escreveu o livro, decodificou lá em romance, publicaram na Alemanha, e um dia eu fui para lá conhecer o editor, conhecer o livro, tinha um coquetel, uma coisa, e eles tinham lançado, são 2 volumes o livro, Das Rastes der Liebe, uma coisa assim. Eles lançaram o primeiro volume quando estreou a novela, e lançaram o segundo volume com a metade da novela. E eu perguntei para os caras da televisão, eu falei, escuta, não atrapalha? Ele falou, não. Lá, e aí eu percebi que aqui também é um pouco assim, eles não querem saber o que vai acontecer, mas como vai acontecer.
Então, eles podem ler o livro, já saber a história, mas eles querem ver isto montado, vivo ali na frente deles e como acontece. Então, acho que não tem como segurar e, para mim, não atrapalha em nada. Todo mundo sabe. E escapa. Quer ver outro exemplo? Outro dia, um mês atrás, eu estava em casa, chega o meu neto, que é economista, e tinha vindo para o Rio para... Não, ele não veio para um negócio de economista, ele veio assistir o show do Paul McCartney pela enésima vez. E, na volta, no avião, ele encontrou um pacote embaixo da poltrona dele. Quando ele abriu o pacote para ver, para quem entregar, ele viu o que era e levou para mim, porque ele achou que aquilo poderia ser um segredo, não sei o quê. Sabe o que era? Era sinopse e 6 capítulos de fina estampa. Está lá na minha... Que eu não vou carregar aquilo de volta para o Rio, que é um monte, né, pesado, e vou falar para a produção, sei lá, agora que eu vim para cá, falei, olha, um ator deixou embaixo do banco do avião. Só pode ter sido alguém que veio, assinou o contrato, levou a sinopse, levou os capítulos e esqueceu no avião. Então, não dá para segurar onde vai chegar isso. Eu queria saber contigo, Negrão, a sua participação na escolha dos atores e das atrizes das suas novelas. Isso é um trabalho meio assim de escolha de ministério. Reúne diretor, autor, todo mundo dá palpite. Eu procuro ter sempre mais o direito de veto, porque, sabe, eu nunca vou ao teatro no Rio, por exemplo, é muito difícil para mim. Então, tem atores que eu não conheço, não adianta eu dizer, mas como é? Eu, por exemplo, não conhecia a Grazi, quando escalaram ela para a minha novela. Foi uma grata surpresa, que ela fez muito bem, mas eu não conhecia, não tinha visto a cara dela nunca. Se bem que eu sou assíduo do Big Brother, mas não tinha visto, tinha reparado. Então, eu prefiro, olha, não é bem o perfil, não é diferente, eu prefiro assim. Agora, geralmente é um acordo entre diretor e ator. Dos diretores todos, tem um território, entende? Que divide. Vai até um ponto, o outro vai até um ponto. Por isso que o meu diretor preferido é o Jorginho Fernando. Porque eu escalo as moças, ele escala os rapazes, nós ficamos tudo bem. Tá certo. Negrão, eu queria saber como é que você se posiciona em relação os críticos, né, que enfim, falam das novelas, né? Como é que é essa sua relação com os críticos? É boa, porque não... às vezes ele chama atenção positivamente, né? Que é mas eu não tenho visto muito. Mas eu já fui crítico, né? Nessa época de Última Hora, eu tinha uma coluna, eu era crítico de televisão também. Mas é uma análise muito superficial. Quando tinha o Arthur da Távola, ele ainda fazia uma coisa aprofundada. Hoje em dia não tem assim, um comunicador, um especialista. É muito rara uma crítica que disseque certa, aponte mesmo, elogie certo, critique certo. Então, a gente vai por aquele lado. Quando elogiar, a gente gosta. Quando não gostar, ele é uma besta. A novela brasileira, hoje em dia, ela é sucesso no mundo todo, né? Eu queria saber, na sua opinião, o que mudou na maneira de escrever a novela de hoje para as novelas que você escrevia lá atrás? Mudou demais. Para começar, os colaboradores, como dizem, a coautoria, que facilitou muito, né? E a novela ficou muito mais difícil. Então, porque antigamente a gente fazia uma novela com 15 personagens, 20. Para vocês terem uma ideia,
a Globo queria comprar Redenção, famosa novela do Raimundo Magalhães, que teve 400 capítulos. E, quando eu fui lá para Taubaté, pegar a sinopse, conversar com o Raimundo, e fomos eu, Benedito Rui Barbosa e o Mário Lúcio Vaz, em caravana, porque eu ia adaptar. Mas aí chegamos lá, o Benedito começou a contar a história do Rei do Gado, que ele ia fazer. O Raimundo ficou apaixonado pela história do Benedito, não contou a história dele, eu não fiquei sabendo da história e ele não tinha sinopse. E já tinham comprado a Redenção. Quando eu recebi os primeiros pacotes de capítulo do Redenção, eu percebi uma coisa. A novela tinha 6 personagens. Desses 6, um era o chefe da estação, o outro era o dono do botequim. Então, tinha 4 personagens principais só. O resto era figuração, porque a novela tinha 12 páginas de texto, e era sempre o mocinho e a mocinha, a mãe da mocinha, o pai da mocinha, o mocinho era sozinho, e não dava. Falei, puxa, esses 400 capítulos vai dar 20, porque se juntar... E assim mesmo tinha que criar muita coisa em cima. Então, a novela era muito mais simplesinha. E hoje não, hoje tem núcleos e tem uma demanda muito grande, tem tecnologia que a gente precisa aprender para poder usar. Antes, no Nino Italianinho, eu me lembro que o Vietri, ao dirigir, para ganhar tempo, era uma vila de casas, ele fazia 3 cenários de casas, iguais os cenários e emendados, assim, e eram 3 câmeras, daquelas de empurrar com o pé, RCA e tal. Então, ele fazia uma cena aqui na casa da Araciba Lamanhã, soltava uma câmera, uma das 3 câmeras, para a casa do Juca de Oliveira, e a deixa desta casa já emendava na deixa daquela, já na fala do Juca, por exemplo, e falava durante um pouquinho para as outras 2 câmeras chegarem. Então, a edição do capítulo, 80% era feita no estúdio já. Não tinha, não parava. Não tinha kill toda hora. Não tinha. Então, porque era muito mais simplesinho de fazer. Agora, não dá, né? Agora, por outro lado, hoje a gente vê em novela um erro que... Não é só em novela, em filme também. Que esse negócio de trabalhar com a câmera só, e geralmente externa, mas às vezes se usa em algum tipo de cenário, de estúdio, essa câmera, o ator grava a parte de um, o lado de um, depois grava o lado de outro, e não dá continuidade no gestual desse que está de costas, não dá continuidade no movimento de cabeça, então fica uma coisa estranha. E não dá para ficar corrigindo isso o tempo todo, né? Então, eu sempre fui a favor de 20 câmeras. Já sai editado, já sai... Você falou aqui que você tem 3 grandes sucessos. Eu discordo. Eu acredito que você, na minha opinião, você tem vários outros. Eu queria saber quais são os outros 2. Você falou... Não, eu tenho mais. Ao seu ver, né? Tem uns 4. Não, é que tem uma coisa. Às vezes você faz um fracasso. Por isso que eu falei muito de título. E o título é tão bom que 20 anos depois as pessoas lembram do título e acham que a novela foi muito boa, porque o título era bom, mas eles nem lembram da história. Eu fiz uma novela que foi um desastre, chamada Super Manuela, mas o título é muito bom. Era Marília Pera. Foi tão ruim que ela ficou 17 anos sem fazer televisão, depois se recusou, traumatizada e tal. Mas Super Manuela é um belo título. Cavalo de Aço, apesar de todos os problemas de censura, no final virou um Quem Matou, o Zimbinski, que era o morto, e fez sucesso nos últimos 40 capítulos. Foi sucesso também. O Primeiro Amor foi um sucesso estrondoso, muito grande. Cavalo de Aço, na época, deu mais audiência do que Selva de Pedra, mas não porque era melhor, é porque era rural. Porque a Janete tinha feito Irmãos Coragem e tinha dado mais audiência que Selva de Pedra dela também. É o fascínio do brasileiro pelo rural. E o que mais que eu fiz que foi bem?
A Direito de Amar foi uma novela deliciosa de fazer. Fera Radical foi muito bem. Top Model, que eu fiz com o Calmon, com o Antônio Calmon, que eu achei que... Aí eu aprendi a escrever sobre Garoto de Praia, que ele tinha feito Menino do Rio. Foi bom para mim pegar um outro universo, trabalhar junto num outro universo. O que mais? Não tem muito. Bom, tem agora a Paraguaia aí, não, a Araguaia. Foi muito bem. E Desejo Proibido foi muito bem também, apesar do horário de verão e tal, teve muito comentário e tal. E tem mais algumas, mas eu não lembro direito. Aí Fenino, Italianinho, foi uma explosão. Araguaia está fazendo um sucesso danado lá em Portugal agora, né? Pois é. Você esteve lá, não? Não tive lá. Eu recebo... A Suzana esteve lá, disse que é uma loucura. E o Murilo também. Acho que a Milena. Milena. Foi um... Se eu não me engano, eu acho que foi numa novela sua que começou a fazer merchandising nas novelas. Já existiam uns ameaços, mas foi... Principalmente o grande merchandising foi no Primeiro Amor, da bicicleta Calói. A abertura era assim, gravadas 60 bicicletas andando pelo alto da Boa Vista, uma loucura. A Calói fez tanto sucesso no merchandising, porque eles eram mecânicos de bicicleta, os dois, né? Shazam e Xerife, só aparecia a marca Calói. A Calói teve que parar de exportar para o Chile, que eles exportavam muito para o Paraguai, Bolívia, não sei, que não estava dando conta do mercado interno, e foi o lançamento da Calói 10, que foi a primeira bicicleta assim, doméstica, de passeio, de câmbio, e aquele guidão, assim, bicicleta de corrida para ser usada na rua. Era o perfil da bicicleta de corrida para a rua, que era a Calói 10. Foi muito bacana e eles gostaram demais, fez um sucesso, o merchandising, tanto que eu ganhei um velocípede para o meu filho, que era pequenininho, uma bicicletinha, aquelas duas rodinhas, então, depois de uma visita oficial à fábrica da Calói. Você não vê problema nenhum nessas inserções dentro da sua trama? Ah, não. Às vezes é até gostoso fazer quando deixam. Quando deixam a gente criar, a gente fazer humor com aquilo, entende? Quando tem imposição, aí a gente simplesmente pode dizer não. Então, não. Às vezes tem coisas... Eu lembro... outra novela minha que eu gostei muito, Pão, Pão, Beijo, Beijo. Que o título é uma merda também, nem eu lembro dele. E o Pão, Pão, eles queriam fazer... Era o começo da comida congelada, pegando fogo, a comida congelada. E eu tinha o núcleo principal, que era da Lélia Abramo, da família italiana, que as cantinas dela eram um sucesso por causa da comida da mama. E eles vieram com um freezer Consul, sei lá, e queriam botar porque a mama estava cansada e ia começar a servir comida congelada. Aí não, falei, não, aí não dá. Interfere no personagem, interfere na trama, interfere em tudo, né? Aí não pode. Aí a gente deixa. Aí tem o licenciamento, né? A gente não pode impedir. Quer dizer, Cavalo de Aço gerou, na época, uma das coisas mais burras que eu já vi, em termos de licenciamento de marca e tal. Eu vi duas coisas chamadas Cavalo de Aço. Uma era uma padaria na Casa Verde, em São Paulo. Padaria Cavalo de Aço, não tem nada a ver. Depois ele vende para o outro e vira padaria Nova Cavalo de Aço. Tem novo Cavalo de Aço. E a outra é o sapato. Lançaram um sapato Cavalo de Aço. Não dá a impressão que é uma ferradura, que é duro o sapato, não dá para andar com ele? E até hoje você encontra em alguns lugares do interior o sapato Cavalo de Aço. Então, o merchandising tem... Agora, a Tropicaliente foi outro sucesso. Aos poucos eu vou lembrando, quer ver? Tropicaliente teve bastante... não teve muito merchandising, mas teve muito licenciamento de venda da marca, porque sugeria, teve assim, cueca Tropicaliente, calcinha Tropicaliente, lingerie e tal, porque para o sol. Então,
Aí entra uma graninha muito pequena, mas entra. Eu queria que você contasse aqui para a gente um pouco desse quarteto aí, você, o Fúvio, Cláudio Março e o Boldrin, lá atrás, como figurante, depois como ator. Queria que você contasse um pouquinho dessa... Naquela época que a gente pedia, pelo amor de Deus, uma fala. Daí houve assim, nós viramos os figurantes principais, chamava Extra na época. Os figurantes principais da TV Tupi eram 4. Rolando Boldrin, Fúvio Stefanini, Cláudio Marzo e eu. O Fúvio, louro, lindo, um deus. O Cláudio, aquele índio Robledo, o cara lindo, meio moreno. O Boldrin era um belo tipo e ainda tocava uma viola e tal. Eu, coitado, fiquei lá no... Por isso que eu tive que escrever. Mas era um momento muito legal então, amizades, né? Quando eu saí da minha casa, que minha mulher me tirou da casa da minha mãe, que não queriam casar porque ela era desquitada, o único que foi à festinha e tal foi o Cláudio Marzo, convidado meu, que até hoje ele lembra disso. E eu já fui a uns 15 casamentos dele também. Então, mas era gostoso, porque todos eram pobres. O Fúvio era o mais riquinho. E eu e o Boldrin, vindos do interior, ele de São Joaquim da Barra e eu de Avaré, não tinha grana para nada. Quando comecei a escrever, eu escrevia em papel de padaria, aquele papel cinza, que o padeiro me dava uma resma, como ele me dizia, escrevia, dobrava o papel para economizar e escrevia o diálogo aqui, tudo pequenininho. E o Boldrin também veio do nada, assim, né? E uma coisa que a gente gosta muito de lembrar é como as brigas que eu tinha com ele na hora de comer, porque tinha o Bar do Jordão, que era um restaurante dentro da TV Tupi, e nós só tínhamos dinheiro sempre para uma porção de arroz, que vem naquela tigelinha assim, e um ovo frito. Aí a gente dividia o arroz, era fácil, mete a colher aqui, metade, metade. E para dividir o ovo frito? Era todo dia uma briga. Então, você pegou mais gema, você fiquei com a clara. Então, é gostoso lembrar essas coisas. E me diz uma coisa, você é autor de novelas, seriados, minisséries. O que você mais gosta, o que você prefere escrever? Nada. Cheque. Eu gosto de escrever o mais curto, né? Minissérie é o melhor para se escrever. Minissérie te dá mais liberdade, te dá... Por causa do horário, né? Porque eu estou confinado lá há anos no horário das 6. Então, quando pintam a série das 10, 11, puxa vida, é a libertação, né? É uma delícia. Mas minissérie é o mais gostoso, porque tem um status. Você pode ousar mais, você pode fazer coisas muito melhores numa minissérie. O orçamento é também melhor. Então, o mais gostoso é a minissérie. A novela Araguaia, como eu falei com você, está sendo um grande sucesso agora lá em Portugal, né? Você escreveu Como uma Onda, onde você tinha um protagonista que era um ator português. Eu queria saber com você o porquê dessa escolha, se você teve influência nisso ou não. Na escolha do Ricardo? É. Não, eu não conhecia o Ricardo. Quando pintou a coisa de um ator português, alguém veio, não sei se foi a Frida, ou se foi o Jorginho, que foi o Jorginho que dirigiu Como Onda. Não, foi o Denis. Foi o Denis, acho que dirigiu. Você lembra, Alê? Não lembro. Foi o Denis, né? Isso, exato. Aí eles lembraram, alguém veio com o nome do Ricardo e todo mundo desbundou, do mesmo jeito que caímos de costa quando apareceram com você, Rafael Viana. Obrigado. E o Ricardo é uma gracinha, né? Acabou ficando, né? Não, vocês brincam? Eu estava dizendo lá atrás para ele que foi duro segurar minha mulher, minhas filhas e minhas netas, quando souberam, não por minha causa, que era ele que ia me entrevistar. É duro. O Bofão, mas o Bofão vai estar lá?
Agradeço aqui você, Marcos Chetman, ter participado. Sou muito grato a vocês. Obrigado. Eu acho que agora a gente já vai abrir para as perguntas da plateia. Minha boca está seca. É isso, pessoal. Vamos lá, se tiver alguém tímido aí, eu posso ajudar. Nós já temos ali uma pessoa. Deixa eu ver se tem o microfone, está chegando aí. Boa noite, Negrão. Boa noite a todos. Nós já nos conhecíamos, nos vimos há anos atrás, na época que eu também escrevi umas coisas na Globo, através da Regina Dourado, nossa amiga comum. Tá? E é o seguinte, a pergunta é, são algumas, tá? Eu sou meio enrolado, mas eu acho que chego lá. Primeiro, você não acha que é uma overdose de ficção na TV Globo e que isso está vulgarizando e tirando o impacto das novelas? Vou te dizer, enumerar. Você, depois do video show, você tem Vale a Pena Ver de Novo, depois você tem um filme, depois você tem Malhação, depois você tem das 6, depois tem das 7, depois tem um jornal, depois tem a das 8, que era das 8, depois tem uma série, depois tem outra série. Eu acho que você não acha que isso está, de certa maneira, desestimulando o público? Essa é uma pergunta. A outra é... Posso responder essa, senão eu esqueço. Pode. O meu alemão também aqui. Porque eu tenho medo que tome o microfone. Eu sou no tempo da censura. Não, é que... agora eu nunca tinha parado para pensar isso. Realmente você tem razão. São diferentes espetáculos de ficção, mas é um enfiado no outro mesmo, né? Agora, é o produto mais barato que a televisão tem. Talvez seja isso. A novela é o produto mais barato, só perde para um outro que é o mais barato, que é Big Brother. Agora, entre fazer Big Brother e fazer outra ficção, pelo amor de Deus, faz mais ficção, né? Faz uma novela. Aqui alguém falou aqui atrás de mim que é mais rentável. Mas isso não é uma maneira de estar matando a galinha? Não é... Uma maneira de estar matando a galinha? Eu acho que é mais rentável, mas ela tem a obrigação de fazer outras coisas. Isso, sem dúvida. Agora, eu acho que ela se dedica muito bem ao jornalismo, uma coisa independente de facção, de coisa. Tecnicamente e profissionalmente, os jornais são muito bons. Agora, o que colocar no lugar da ficção? Se as propostas são Fazenda, Big Brother, eu acho que está faltando criatividade. Só quem cria é ficcionista. Graças a Deus ele está no meio. Aí, Walter, eu vou continuando. Eu fiz recentemente, eu me mudei para o sertão, estou vivendo lá. Aliás, não sei se por minha causa, mas o cenário do Cordel é lá na minha cidade, na minha região. Eu vivo ali. Agora, eu tenho percebido o seguinte, novela hoje é de 40 anos para cima. Lá, pelo menos lá, né? Uma cidade pequena e tal. Lá é de 40 anos para cima. Ela não está conseguindo envolver a juventude de lá. Né? Não sei se isso é um sintoma ou se é uma coisa, mas enfim. E eu fiz recentemente um programa de rádio, um edital desse aí que saiu, maluco, e estive numa tribo indígena, Pancararu, lá em Pernambuco. E eu vi lá na aldeia uma chamada de Halloween. Achei esquisito e tal. E conversei com os índios lá e um deles me disse, olha, é o seguinte, não, esse Halloween é só o nome que dá, que é para chamar gente, mas o que vale mesmo é forró, né? É o axé, é isso e aquilo. Eu digo, escuta aqui, e o que você acha dessa música? Axé, forró? Ele disse, é igual novela. Parece que só tem uma. Entendeu? As palavras não são minhas, são desse cara que eu acho um sintoma danado. De que talvez
As novelas têm perdido a singularidade. Elas estão um pouco parecidas umas com as outras, né? Então, uma coisa meio lá... O que você acha disso? Se eu tenho razão, se eu não tenho razão? Se o cara tem... Eu acho que a minha é diferente. Não, Assim claro, como a Glória acha claro, que a dela é diferente, que o é claro Maneco acha dele que nenhum dos presentes está envolvido nisso. Mas o preocupante o que mais me preocupa nisso que você falou é o jovem. Mas o jovem não é um fenômeno lá de Pernambuco, é um fenômeno aqui. Eles têm outras opções hoje muito, muito mais atrativas. Sabe? Meu neto de 7 anos fica no Orkut, já sabe escrever, já sabe inglês por causa do computador. Então, eles têm muito mais coisa com que se distrair do que novela. Futuro tem. A gente é teimoso, a gente vai continuar fazendo. Quer dizer, eu acho que tem, porque eles renovaram meu contrato aí por um tempão agora. O meu e do Maneco. E aí o médico do Maneco até falou, hoje eles são otimistas, hein? Walter, oi. Fala. Aqui atrás. Oi. A minha pergunta também vem um pouco nesse sentido do que ele colocou lá na frente. Você acha que a novela, vou me ater mais à novela, você acha que ela pode ser também gancho de transformação? Porque a gente vê muito a novela como um retrato, né, do cotidiano. Entretanto, a gente vê mudanças, por exemplo, nas famílias. A família hoje ela é monoparental, ela é pluriparental, enfim, só um exemplo. Entretanto, vamos dizer, o núcleo dos mocinhos, eles acabam sempre no altar e aí parece sempre aquela continuidade, né? E, de alguma forma, o público quer ver isso, né? Então, como é que fica essa questão? Dá vontade de mudar isso? Ou é precipitado? Você acha que a novela tem esse papel de mudança ou mais de retrato da sociedade? Eu acho que a novela tem os dois papéis, o retrato e o retrato com a mudança. Eu acho que houve um atraso na novela. Só fazer uma breve análise da novela na trajetória. Ela mudou muito, mas eu acho que está na hora de avançar mais. Veja, a novela que veio do folhetim, que veio do rádio, era meio que obrigatório o herói, o protagonista, ser nobre. Então, teve lá as novelas mesmo da Janete, mas antes da Glória Magadã, era, sabe, o Sheik de Agadir, o Príncipe não sei o quê, Depois houve um degrauzinho que era atual e da vida real. Só que o protagonista tinha que ter um diploma, um destaque, ou seja, tinha que ter uma nobreza. Então, era o doutor Alberto Limonta, o doutor Valcourt, mesmo monstruoso como era o personagem, ele era doutor. Outro dia estava passando uma novela, acho que repetindo, era o mexicano, eu acho que era o Arquiteto Figueroa, eles falam, muito prazer, Arquiteto Figueroa. Ninguém fala isso no Brasil, na dublagem era, eu quero que você conheça, e ele se apresenta, muito prazer, Arquiteto Figueroa, você fala doutor, ou não fala, ou não dá a profissão. Então, tinha sempre isto. Isso mudou na década de 60, na Tupi, quando põe um pouquinho para mim. Quando o Durst fez uma novela, adaptou uma novela argentina chamada O Cara Suja, que o Sérgio Cardoso fazia um feirante e a Rita Cleós fazia a Biondina e tal. Foi o primeiro passo para o mocinho ser do povo. Em seguida, nós fizemos o Antônio Maria, que já era brasileira, e o mocinho era motorista da família, chofer, mas precisamos botar um pé dele em Portugal. O mistério é que em Portugal ele era advogado.
Aí, no meio do Nino Italianinho, aí nós conseguimos dar um degrau no Nino Italianinho, do Antônio Maria e do Cara Suja, que o Nino era açougueiro, era um italiano, imigrante e açougueiro. Quando chegou na altura do capítulo 30, tivemos que transformar o cenário do Nino, do açougue, em mercearia, reformar, e ele virou merceeiro, que o público não aceitava a crueza, vamos dizer, do cenário de açougue. Então, tinha que, sabe, ficar um pouco mais nobre, mais limpo, dentro dessa leitura. No meio disso, o Cassiano, o Braulio, Lima, Plínio Marcos e Tatá lançaram o Beto Rockefeller. O Beto aí veio para arrebentar com... Era o anti-herói. Era o sujeito da golpe e tal. Quer dizer, era um protagonista já completamente diferente do Príncipe, de todos eles, dos doutores e tal. Só que também, lá pela volta do capítulo 30, parece que isso é um mês que define um pouco, o Cassiano chamou Braulio e tal para uma reunião porque estava havendo uma rejeição muito forte ao personagem, ao protagonista. Então, o que virou o Beto, a partir dali, ele continuou jogando pôquer, dando as tramóias dele, sendo charmosíssimo, só que o dinheiro que ele ganhava com esses truques, com esses golpes, ganhava dos ricos, ele dava para o Vitório, que era seu amigo mecânico, que a oficina ia muito mal, e para o pai, o Jofre Soares, que estava desempregado. Tiveram que botar um pé do Beto Rockefeller no Robin Hood, senão a novela emborcava. Aí eles aceitaram, é uma causa nobre. Ele é vagabundo, ele não trabalha, ele tira dos ricos, mas dá para os pobres. Ok. Aí ele continuou igualzinho, dando golpe, chavecando a mulher dos outros e tal, mas por uma causa nobre. Então, eu acho que hoje, aí a Globo entrou, e com a Glória Magadã, e retrocedeu tudo isto que se tinha conquistado na TV Tupi até 1968, 69, trazendo de volta Eu Compro Esta Mulher, O Sheik de Agadir, toda Rosa, não sei o quê, todas as novelas com cunho ou mexicanas que o Dias adaptava, com o nome de Estela Calderon, que a Janete também fazia, e então pulou lá para trás. Voltamos ao Direito de Nascer lá da Tupi, do início da década de 60. E aí começou a retomar com o próprio Dias Gomes, quando ele chegou a ousar tanto como Saramandaia e depois Roque Santeiro e Bem Amado. Quer dizer, as mesmas pessoas que sobreviviam depois reformavam, ousavam. Agora, depende muito da casa, depende muito do patrão, se a gente pode ou não pode fazer isso. Chegou um momento na televisão que eles me chamavam para escrever, que eu estava no meio dessa... que eu chegava e perguntava, o que é que vocês querem? Beto Rockefeller ou Direito de Nascer? Qual é a linha? Ah, não, agora vamos nos garantir, vai no Direito de Nascer. Então, inventavam um melodrama, um folhetim e tal. Não, vamos ousar. Então ousavam um pouco mais. E a ousadia veio de fora, né? O Beto Rockefeller nada mais é do que a ideia do Cassiano, brilhante, que ele teve logo depois de assistir o filme do Dino Risi, o Sorpasso, que aqui passou com o filme Aquele que Sabe Viver, que é Gasman e Trintignant. Se vocês pegarem esse filme, vocês veem que o personagem do Gasman é exatamente o personagem do Beto. E Beto Rockefeller era o nome de um amigo com este perfil do Tatá. E o Tatá botou o nome no personagem para o Braulio. E outra coisa importante que o Cassiano fez,
ele não quis nenhum autor com o ranço da televisão. Ele foi buscar o Braulio Pedroso, que era crítico literário do Estadão, em São Paulo, para escrever. Escrevia, trouxe o Braulio para escrever uma novela, que não tinha nenhum compromisso com tudo que tinha sido feito em novela dali para trás. Boa noite, Walter aqui atrás. Aproveitando um pouco que você falou do comentário dos seus netos, hoje você tem uma nova mídia, você tem a internet junto, competindo com a televisão, interagindo. Você já tem um direcionamento, já se vê dentro da tua casa, onde você trabalha, olha, a partir de agora você tem que começar a ver esse canal para se distribuir essa novela, de como mostrar e como chegar? Não entendi direito. Vamos lá, repetindo a pergunta aqui. A mídia alternativa é a nova? Sim. Surgiu um novo canal da internet, onde os jovens, principalmente, estavam comentando dos seus netos, então assistem, é uma competição com a televisão, e andam junto em alguns pontos. Já se há algum movimento para se criar novela, já pensando nessas mídias novas? Não só tem esse movimento, como eles vivem fazendo reunião com a gente sobre as novas plataformas, né? Então, agora, antes de começar uma novela, a gente tem que se reunir com o pessoal da informática, da internet, porque a novela vai ter um site, vai ter um blog, vai ter não sei o quê, ela abrange todas, é um polvo agora. Um produto é distribuído e agora vai para o celular, já está indo, vamos ver se o jovem... Eu percebi, por exemplo, quando a gente está reunido, faz a reunião, quando chega a hora da novela, a gente assiste o capítulo, e tem o Alê, por exemplo, ele assiste o capítulo ligado no Facebook ou no Orkut, né? Twitter. No Twitter, E já pegando a opinião de quem está assistindo, que as meninas e os rapazes, sei lá, eles estão assistindo e digitando. Quer dizer, é outro tipo de comunicação. Eles estão comentando, olha a cara que ela fez, beijou, não ia beijar. Então, é real time, né? Eles estão cada vez mais, desde que eles digitem o que eles estão vendo na novela, para nós é ótimo. Boa noite, Walter. Aqui, sou uma admiradora do seu trabalho. Tá? Para mim, uma forma de eternizar uma obra é quando ela se transforma em livro. Tanto no cinema, a forma de entender tudo que está em volta, né, através do livro, uma minissérie. Eu não vejo muito vocês investindo em livro para novelas. Será que é porque é muito mastigado já a novela e as pessoas perderiam o interesse pelo livro? Ou é falta de tempo? O que você pensa sobre isso? Você diz o livro ser adaptado para a novela ou não, vice-versa? Seria o contrário. A novela virar livro? Isso, exatamente. Eu acho que o livro é uma coisa feita com muito amor, muito coração, muito pensado, é resultado de um tempo de vida, entende? Novela é um produto, querida. Novela a gente tem que fazer e vai ter que ser assim, assim, assim. Não pode ser assim porque o anterior fez assim. Você já pensou chegar no Garcia Marques e falar, não escreve assim, não, porque o outro cara lá já fez, lá na Colômbia, no Chile, então dá uma mudada aí. Não dá, o livro é da vida. Mas você não acha... Você, quando está escrevendo a novela, você tem uma ideia central dessa novela. Você, como você falou, muda através dos grupos de discussões, enfim. Mas você tem sua linha central. Você não acha que isso daria um livro do jeito que você... É assim, que você teria amor em fazer? Eu tenho muita vontade de fazer um livro, mas só quando eu aposentar, porque livro não dá din-din. Nem teatro dá din-din. Mas você poderia ajudar, e cinema eles não pagam o roteirista. Então, é duro, viu? É que eu adoraria ler um livro de uma novela, por exemplo. Todas as novelas que fez sucesso, se transformassem em livros, eu aposto que todo mundo aqui compraria todos. Não? A novela transformada em livro? Eles tentaram, a Alemanha fez. A Tropicaliente virou livro na Rússia. Tropicanca, uma coisa assim. Tem o livro, tem em casa o livro. Me mandaram. Mas não dá. Eu acho que fica pobre o livro.
Fica, porque o livro é síntese, né? É mais síntese do que a novela. Então, se você vai sintetizar uma coisa, acaba ficando pobre. Ela foi ao contrário, né? Foi ao contrário, aí sim. Walter. Oi. Oi, aqui atrás. Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Erson. Qual Erson? Capri. Ainda bem que eu falei em Tropicaliente Sucesso. Agora, Eu estava esperando. Prazer estar aqui Oi, com você, querido. Walter. Obrigado. Walter, você falou aí no Plínio Marcos, e eu fiz tanta novela tua, filme e tal. Eu tenho uma pergunta que eu sempre me pergunto aonde vai chegar a novela. O Plínio, eu trabalhei muito com ele, a gente viajava de Kombi, viajando com o teatro dele, peça dele, ele vendia os livrinhos dele. E ele tinha uma definição bem simplista de novela, que era: novela é alguém querendo comer alguém e sempre tem alguém que não deixa. Né? E era um resumo, realmente, da novela antiga, né? Era o folhetim, era o romance principal e o antagonista atrapalhando, enchendo o saco. Até no fim eles casam. É claro que isso tudo mudou, está muito mais complexo, né? Está diferente. Mas eu sempre me perguntei, para onde vai a novela? Qual é que história que ela vai seguir? O que você acha disso? Para onde que ela vai? Você falou em tamanho, o Laulo César falou também em diminuição, mas e com relação à temática? Com relação à abordagem, essa coisa do maniqueísmo, bem ou mal, certo ou errado, que tem uma função de uma certa mídia com relação à ética que a literatura tem também, né? Que o teatro tem também uma função de revitalização de uma ética em cima do bem ou mal, do certo ou errado. Mas como é que você vê isso? Para onde que vai? Para que lado vai? Vai acabar? Nada é eterno, né? A novela vai acabar? Se não acaba, qual é o caminho que ela vai fazer antes de acabar? Tomara que não acabe, mas enfim. O que você acha? Como é que você vê isso? Olha, eu concordo plenamente que o que o Plínio diz, na verdade a frase é: são dois querendo ir para a cama, o resto empatando, né? Quer dizer, não deixando. Mas tem outra frase do Durst, que é o que é a novela, que é duas comadres em cima do muro, quer dizer, uma de um lado do muro, no quintal, e a outra do lado, falando da vida alheia, contando tudo que aconteceu na outra vizinha. Isso é um retrato bem fiel do que é a novela. É um olho que não é o do Big Brother, mas é um olho mais ou menos assim. E tem uma outra coisa, que é o melhor espetáculo para o ser humano ainda é o ser humano. Quanto mais real, mais sucesso, mais surpreendente, melhor o espetáculo. Por isso que todos os programas que expõem, não tira a novela um pouco, todos os programas que expõem o ser humano sempre fizeram sucesso na televisão. Todos os de calouros, o Big Brother que está aí, a essência é essa, é a exposição do ser humano, daquele tipo de ser humano. O programa de Ratinho, o programa dessas mulheres que fazem psicologia, traz casal e faz brigar na frente da televisão, entende? O próprio Céu é o Limite, que exibia cabeças boas, conhecedoras de assuntos, como Clodovil falando de Dona Beija, é o ser humano, é o Raul Gil trazendo aquele menininho, é o Silvio Santos puxando não só calouros, mas gente que disputa. É o ser humano se observando, se expondo, se observando. Por isso eu acho que a novela sempre terá uma curiosidade da plateia com o retrato do ser humano. O que precisa é mostrar melhor o ser humano. E a televisão fica... Existem outras coisas que estão acontecendo que ela não mostra com fidelidade nas novelas, fica camuflando, mas... eu não digo nem uma coisa que é uma batalha, aí, por exemplo, do gay, o beijo gay.
De repente fica uma discussão inócua em torno do... Todo mundo sabe que existe gay, que está aumentando demais, é só assistir a parada, assim como existe mais assaltante, mais tudo. Então, fica aquela coisa em cima de um detalhe, de um fato. Eu cheguei a perguntar um dia, numa reunião geral da Globo, se o beijo gay ia ser obrigatório, eu ia ter que pôr numa novela minha. Disseram que não precisa. Porque você pode retratar todas estas mudanças da sociedade. Eu estou citando o gay como exemplo, mas a mudança tecnológica, o neto de 7 anos que já sabe mexer no computador, que já sabe falar inglês, são espíritos muito mais evoluídos que estão reencarnando. É a única explicação que eu vejo espiritualmente. Então, acho que se a novela conseguir passar o momento, como mudou o mundo, como mudou o ser humano, e ser aceita com essa mudança, a história ser aceita que retrata essa mudança, aí eu acho que é perfeito. Senão, mas acabar não acaba, porque o ser humano quer ver o ser humano. Obrigado, Walter. Então, Negrão, a gente tem que encerrar, o tempo é curto. Eu sei que todo mundo ainda tem mais perguntas ainda para fazer, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Quero agradecer a sua presença aqui hoje e quero entregar essas flores aqui do Instituto Montenegro Ramon para você. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado.